Eu sou Manuela Andrade, muitos de vocês já me conhecem, eu vi alguns nomes conhecidos, outros novos nos nossos treinamentos. E hoje nós vamos falar de Seabourn, companhia mais premiada dos mares, né? A companhia que é considerada ultra luxo. Eu tive a oportunidade incrível de viajar no Seabourn Odyssey, agora em janeiro, e eu vou contar a minha experiência de viagem para vocês, falando das características da companhia, né, para que vocês conheçam mais de perto esse produto incrível. Esse treinamento está sendo gravado, então vocês podem dividir depois com suas equipes e rever também. E vocês podem mandar perguntas que eu vou responder durante e ao final também. Eu vou respondendo para vocês as dúvidas que surgirem aí com relação à experiência, tá bom? Então, várias das fotos são da minha viagem, né? Então vocês vão conseguir saber aí realmente, né, uma experiência real de viagem com uma dessas companhias ultra luxo, que é realmente muito bacana. O roteiro que eu fiz foi esse roteiro de Caribe, foram 7 noites a bordo, saindo de Barbados, a gente iniciou a viagem toda em Barbados, aqui, e depois fizemos São Vincent e Grenadines, Martinica, Guadalupe, Antigua e Barbuda, St. Kitts, que fica por aqui, que não aparece nesse mapa que é pequeno, Ilhas Virgens Americanas, que é aqui, e San Juan. Então a gente fez toda essa parte aqui do Caribe. Um roteiro super interessante. Uma coisa que eu acho legal começar contando para vocês é uma coisa que surgiu durante a minha viagem. Quem me segue aí no Instagram, Facebook, muita gente me perguntou, e como tá a questão do furacão, as ilhas estão muito afetadas e tudo. Então, assim, várias dessas ilhas, elas não foram nada afetadas ou quase nada afetadas. De todas essas que eu visitei, o que foi mais complicado foi St. Thomas, né, US Virgin Islands, e San Juan mesmo. Mas eu visitei um pouco mais de 3 meses depois do furacão ter passado, e aí eu conversei com locais, né, para entender, e realmente a coisa foi muito complicada. Eles, em algumas regiões de moradia, ficaram até 3 meses sem luz. Então foi bem complicado, mas para o turista que chega ali no porto, ele não tem, a gente não vê quase nada assim que dê para perceber. Tem uma característica da natureza de você ver tudo meio caído para um lado, as folhas, né, tem algumas coisas secas, algumas coisas caídas, algumas cercas, você vê que estão numa reconstrução, numa reorganização, mas é super tranquilo, assim, não tem nada que o cliente vá sentir que está num lugar devastado ou algo assim. Então, realmente, assim, a maioria das ilhas prometeu que para abril as coisas já estariam funcionando, e a gente pode, assim, recomendar que os clientes façam Caribe sem medo, porque realmente está super, super bacana, bem cuidado, né, uma reconstrução rápida de toda a área turística. Tá? Então, aí vocês fiquem à vontade para me perguntar aí dos destinos, eu vou mostrar algumas fotos e vou contando para vocês. Então, vamos falar de Seabourn, né? Quais são as principais características aí de Seabourn? Comentei que é a companhia mais premiada, então todos os anos são muitos prêmios de gastronomia, serviço, melhor navio, enfim, a gente sempre compartilha isso com vocês no nosso site, nas nossas redes sociais. A Seabourn realmente é especial, né? E uma das coisas que faz toda a diferença é o tamanho dos barcos. A gente tem hoje na companhia 5 barcos, 3 barcos para 458 passageiros, tá? Que é um desses assim, que eu viajei, e 2 barcos novos para 300 passageiros. Tá?
Então, o tamanho do barco já muda tudo, porque você realmente se sente num mega iate e não num grande navio. Isso muda a experiência, né? A questão do tamanho faz também com que os portos sejam escolhidos de outra forma. Você não precisa de um porto com aquela super estrutura para receber tantos navios, etc. Então, essa viagem foi interessante porque ela teve um mix de portos grandes, estruturados com portos menores. E eu coloquei, inclusive, essa foto, isso é em São Vicente e Grenadines, né, em Bequia, que é um porto que você não vê navio nenhum, você só tem pequenas embarcações. Né? Inclusive tinha um veleiro de um brasileiro, onde a gente parou, foi super bacana. Ele parou né, nessa baía e a gente foi nos tenders, naqueles barcos pequenos até um pier. Então, ele consegue fazer esse mix de portos. Em alguns lugares ele consegue parar em marinas muito menores do que um grande porto. Então, isso também é uma coisa muito interessante, que dá uma outra experiência para o cliente. Né? O cliente que gosta do mar, que gosta de barco, muitas vezes ele não quer fazer um grande navio, ele quer estar perto da tripulação, ele quer poder, muitas vezes, entrar no mar e estar num lugar que não seja um porto com estrutura, com lojas, ele quer estar num porto com pequenas embarcações, uma marina mesmo. E isso é uma coisa que a Seabourn proporciona de um jeito muito bacana. O serviço é o grande diferencial da Seabourn, é uma coisa que realmente me impressionou. A gente, depois de alguns anos de turismo, para alguma coisa surpreender a gente é difícil. E realmente a Seabourn me surpreendeu. O número de tripulantes por hóspede ele é muito próximo de 1.1, né, 1 para 1. Ele é 1.3 para 1 se tiver o barco com capacidade total. Então, se não tiver nenhuma cabine single, né, todas duplas, e o navio todo cheio, dá 1.3. Então, no geral, a gente fica realmente em 1 para 1. Então, é gente te servindo e te dando atenção o tempo todo. Uma coisa interessante, que a forma que eles fazem o recrutamento é uma coisa de perfil e não necessariamente de experiência. Então, tinham pessoas lá que tinham trabalhado em navio de grande porte e tinham pessoas que era o primeiro emprego, né, mesmo que não fosse a primeira temporada com a Seabourn, mas o primeiro barco, a primeira companhia que eles estavam trabalhando. E tem um espírito de servir real, tem uma alegria em ver o cliente satisfeito. Né? E realmente tem algo que a Seabourn faz com a tripulação que eles trabalham muito felizes. Né? Eu acho que deve ter um cuidado, uma atenção. Eles trabalham felizes, eles dão muita... tem realmente um carinho, um cuidado, né? Com os clientes, com todas as experiências que os clientes estão passando a bordo, que é realmente incrível. Vou contar algumas histórias para vocês aí, conforme vou passando a apresentação. A Seabourn, ela é all inclusive, tá? Então ela tem todas as refeições, todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tudo incluído. Tem um restaurante de especialidade que não precisa de reserva também, então ele também está incluído. O que vai ser cobrado à parte são bebidas super especiais, né? Então, se a pessoa quer tomar uma garrafa de cristal, um vinho, né, premiado de algum ano mais antigo, uma coisa realmente especial, aí sim tem uma cobrança extra, que vai ter um cardápio, mas as bebidas que são servidas a bordo, incluídas, são muito boas, né? Eu não entendo de vinho tinto, mas champanhes, prosecos, vinho rosé, vinho branco e o grupo de agente de viagem com quem eu estive eram todos americanos, né, grandes vendedores de Seabourn, e muitos deles entendiam de vinho e tudo e realmente elogiaram muito, inclusive os vinhos tintos. Então isso é uma coisa para a gente ficar muito tranquilo e dizer para os clientes, olha, vá tranquilo que isso realmente é assim, de um padrão altíssimo. Uma coisa interessante é que a gente sempre recomenda que os clientes preencham, né, aquela ficha
no site da Seaborn, como um pré-check-in, e você coloca as bebidas que você mais gosta. E eles colocam essa bebida na sua cabine para te receber. Então isso é uma coisa muito bacana, um cuidado, uma atenção o tempo inteiro com detalhes. A gastronomia, eu coloquei aí uma foto do meu café da manhã, super light, eggs benedict e panquecas, enfim, foi um dia que eu me pediram várias coisas para provar. E a gastronomia da Seaborn é muito boa. Uma coisa que é importante vocês saberem não tem tantas opções de restaurante, né, mas você tem uma variedade muito grande nesses restaurantes. O café da manhã, por exemplo, ele é servido no restaurante principal, que é o The Restaurant, e também no Colonnade, que é esse buffet. Ele é um buffet mais sofisticado, né? No café da manhã super cuidadoso, e no almoço sempre tem um tema bem bacana. O Colonnade, à noite, ele não é buffet, ele é um menu temático também, com menos opções, mas ele é mais informal. Então, por exemplo, na noite formal, quem não quiser colocar, né, a roupa solistada, o homem não quer colocar uma gravata e um terno, algo assim, ele pode jantar no Colonnade de camisa tranquilamente, sem problema nenhum. O The Restaurant, ele serve o café da manhã, à la carte, almoço e jantar. É o restaurante principal, é lindíssimo, e a gastronomia é realmente espetacular. Tive a oportunidade de visitar o galley, né, toda a parte interna da cozinha, e é realmente uma organização, uma limpeza, os detalhes. A gente acompanhou um pedaço, eles estavam fazendo alguns doces, como é uma área mais exclusiva dentro da cozinha, a gente conseguiu ver, assim, não exatamente ao lado, né, por uma questão de cuidado, mas a gente teve a oportunidade de ver a cozinha funcionando. Isso foi muito bacana, muito especial. Não existe turno de refeição, não existe horário fixo, você tem total flexibilidade, né? Além desses dois restaurantes, que é o Colonnade e o The Restaurant, você tem o The Grill by Thomas Keller, que é um restaurante de especialidade, que é super pequeno e que é preciso fazer reserva. A gente recomenda sempre fazer uma reserva antes do embarque, né, com a nossa equipe, a gente reserva uma noite, e a bordo, se o cliente quiser mais de uma, ele pode solicitar a bordo uma segunda noite nesse restaurante, que é do grande chefe Thomas Keller, que eu vou falar também um pouquinho mais para vocês. Fora isso, tem o The Patio, que é o restaurante da piscina. Ele fica na piscina e na área acima da piscina, como um mezanino, que tem uma gastronomia mais informal, ele é ao ar livre, então depende do tempo, claro. Também tem a questão de permitir roupas não formais na noite formal. Então isso é bem interessante. Um buffet super bacana no almoço, com sanduíche, saladas, uma coisa bem, bem bacana. Thomas Keller é grande chefe, super famoso, um dos grandes nomes da gastronomia mundial hoje. Ele tem 7 estrelas Michelin no total. Ele tem 3 no restaurante de Nova York, que é o Per Se, 3 no restaurante no Napa Valley e uma no restaurante em Las Vegas. Ele tem 7 estrelas Michelin no total, super premiado. A comida realmente é muito boa, né? Na Seaborn ele criou um grill, então a especialidade são as carnes, mesmo os frutos do mar, peixes, né? Os grelhados, com acompanhamentos incríveis, e tudo é bem pensado. É uma manteiga de uma fazenda, num lugarzinho nos Estados Unidos, perto do restaurante dele, ele só usa essa manteiga, e a Seaborn segue esse padrão. O sorvete é feito lá, eles têm máquinas especiais para servir a sobremesa, então tudo é muito bem pensado, uma delícia. Restaurante intimista, pequeno, serviço impecável.
Então, até uma salada Caesar é uma coisa feita na frente do cliente, onde eles vão misturar, vão te dar a opção, né, de alguns itens. É realmente uma experiência muito bacana, muito especial. E hoje jantar no restaurante de Thomas Keller é bem complicado, né? São meses aí de programação, de uma reserva antecipada, um valor alto, e aí estando na Seabourn é pelo menos uma vez na semana jantando no Thomas Keller, e realmente é incrível, é uma experiência muito bacana. Que tem um pequeno cardápio aí com as entradas, tudo, tem um cuidado muito grande em coisas naturais, orgânicas, ele tem uma atenção para matéria-prima de muita qualidade. Isso é uma coisa que muda realmente a sua experiência. Além disso, tem o mixologista, que é o Brian Van Flandern, que é parceiro do Thomas Keller, que também tem estrelas Michelin, e que é responsável hoje pelos drinks da Seabourn. Então, você tem drinks assinados por ele, que são feitos nos bares, baristas, bartenders treinados por ele, pela equipe dele, e que fazem realmente toda a diferença, né? Realmente, assim, os drinks são incríveis, tem coisas muito diferentes que a gente nunca pensou em provar, vale muito a pena. Então, para o cliente que valoriza nessa experiência de provar drinks, provar bebidas diferentes, vale bastante a pena. Com relação ao serviço, tem uma coisa que é muito interessante, é que as gorjetas, elas são incluídas no preço, e aí a tripulação, ela não espera uma segunda gorjeta. Então, não tem aquela coisa de você dar uma gorjeta para ser melhor atendido, né? Você é muito bem atendido o tempo inteiro. Isso muda realmente a relação, né, da tripulação com o cliente. Aí um pouquinho da frota. Essa foto foi um pôr do sol espetacular em St. John. Então, eu viajei no Odyssey, que é o barco que foi entregue em 2009, né? E ele é exatamente igual ao Sojourn e o Quest. Eu conheço o Quest também, e eles são realmente idênticos, super bem cuidados, apesar deles não serem novinhos como o Encore e Ovation, né? Que é de final o Encore foi lançado em dezembro de 2016, então tem um pouco mais de um ano. E o Ovation agora, eles são muito bem cuidados. É assim, impecável, não tem nada com cara de gasto, de muito usado. É tudo realmente, assim, decoração. Ele é mais clean, né? É uma característica da Seabourn ser mais clean, não ter uma decoração tão rebuscada, tão cheia de coisas, né? O restaurante principal é que tem um lustre bem grande, ficou bacana, um pé direito altíssimo, mas é tudo mais, assim, básico, elegante, é uma sofisticação despojada. Uma coisa interessante é o tamanho das suítes, né? A gente fala aí a partir de 28 metros quadrados na Seabourn. Nos 3 barcos irmãos, né, Odyssey, Quest e Sojourn, 90% das cabines tem varandas, 10% tem grandes janelas. Tá? Nos novos navios, em Core Ovation, 100% com varandas. Então não tem realmente mais cabines sem varanda. Isso faz toda a diferença, as cabines são super confortáveis. Essa foto é de quando eu cheguei na cabine, né? Então vocês veem como está a varanda, uma garrafa de champanhe de boas-vindas, tem um walk-in closet super gostoso, porque você realmente tem espaço, banheiro enorme, maravilhoso, com banheiro separado do chuveiro, tá? Então
Normalmente o brasileiro tem essa preocupação, né, de não ser junto, é uma coisa muito europeia. Na Seabourn é separado, chuveiro super gostoso, uma banheira espaçosa, realmente as suítes são incríveis. Aí essa é a minha suíte, né, na hora que eu cheguei exatamente. Então, uma coisa interessante também, aqui nesse canto que eu estou mostrando para vocês, fica todo um material sobre a viagem. Então, um livro pequeno da Seabourn contando sobre cada um dos portos de parada do Caribe, então ele fala do Caribe, de história, de pontos principais, etc. O jornalzinho do dia que a gente recebe todos os dias à noite, falando da programação do dia seguinte, ele fica sempre aí. Informações do spa, informação de room service, né, porque você pode pedir as suas refeições todas na cabine, se você quiser não sair, eles servem prato a prato, né, cada um dos courses, tudo isso fica aqui, né, para que o cliente tenha acesso e possa resolver tudo da sua cabine. Aqui o banheiro, tem a foto, inclusive tem eu ali no fundo, me desculpem, mas é o melhor jeito de tirar essa foto. E 2 pias, gente, que é uma coisa incrível, isso faz uma diferença enorme. Essa cabine que eu tava é a segunda categoria, então a primeira categoria é exatamente igual, só que janela, ao invés de varanda. E aí você tem 2 pias, o chuveiro ele fica por aqui e a banheira aqui, né? E esse é o walk-in closet. Olha o espaço, olha que incrível. Uma coisa maravilhosa, né, de serviço de luxo é a quantidade de cabides que eles disponibilizam. Quantas vezes a gente chega num hotel e aí tem 3 cabides, né, e a gente tem uma mala normalmente um pouco maior que isso. Então aqui realmente você tem espaço, você tem um cofre, um secador de verdade, não é aquele secador assim, pequeno, fraquinho, guarda-chuva à disposição, os chinelos, os roupões, realmente assim, a cabine muito, muito confortável. Aí tem uma foto do chuveiro, para vocês entenderem de acordo com a foto anterior. E aí spa. A Seabourn tem uma característica forte de bem-estar, né? Isso é uma coisa que é sempre muito valorizada. Eles fizeram essa parceria com esse Dr. Andrew Will, que é super famoso nos Estados Unidos. Ele tem um programa de bem-estar físico e mental, usar meditação, né, aquela mindfulness. A área do spa é super gostosa, quieta, tranquila, você pode pagar. A entrada no spa ela não está incluída, então se o cliente vai fazer um tratamento, ele pode usar, né, antes e depois aquela área, e tem o valor da taxa para usar o spa ou a semana toda, ou ele pode comprar por dia. Tem uma limitação para que não todo mundo compre, senão deixa de ser um lugar tranquilo e silencioso. É um valor bem, bem razoável, tá? Algo em torno de $25 por dia. E fica realmente tranquilo, silencioso. Você tem uma jacuzzi, uma piscininha, umas cadeiras que esquentam, super confortáveis. Você tem aulas de yoga, uma série de atividades realmente para proporcionar bem-estar, saúde, tranquilidade para os clientes. Uma coisa interessante é que existem suítes spa, né? A gente, quando manda a cotação, manda lá com o nome spa. O que isso significa? Que ela dá acesso direto ao spa. Ela está no andar acima do spa, você desce direto do corredor para dentro do spa e você tem o acesso a essa região. Então, para aquele cliente que valoriza, que gosta de estar no spa, do silêncio, da tranquilidade de aproveitar as massagens, vale muito a pena ele ficar nessas spa suítes, tá? O que é muito incrível da Seabourn é esse clima de iate num barco para 450 passageiros, ou 600 nos novos, né? Então, ter a marina retrátil, né? Que é isso aqui.
Daqui você sai para fazer atividades diversas. Então, banana boat, caiaque, stand-up, enfim, uma série, snorkeling, um monte de atividades que você pode fazer a partir daí. Isso é único, maravilhoso, o barco ele para, você tem acesso ao mar direto do barco. Então, para quem gosta de barco, é sensacional. Quem gosta do mar tem essa oportunidade, né? É realmente muito especial. A experiência, a ideia da Cibona é que você aproveite muito em terra e quando estiver a bordo tenha uma... Posso aproveitar também um pouco do destino. Então, a gente estava no Caribe, né, num período de bom tempo e tudo, então eles fazem, por exemplo, uma festa na piscina. Né? Nesse dia a gente teve essa festa com banda, música super animada e drinks. Então, tem essa preocupação. Aí tem algumas fotos dos destinos, das coisas que né, nós visitamos. É legal vocês saberem. Com relação às excursões. As excursões, elas são pagas à parte, elas têm valores bem razoáveis, bem interessantes. Então, tem excursões a partir de $39, né? Aí vai depender do tipo de excursão. Então, tinha, por exemplo, excursões de snorkel, etc., por $39, $49, $59. E também a opção de fazer à parte. Né? O cliente pode escolher como fazer isso. Essas fotos são em Martinica, tá? Que assim, culturalmente é muito interessante, muito rico, então foi um dos lugares que eu optei por andar realmente na cidade, né? Conhecer mais esse lado cultural, as construções, toda né, essa coisa de ser a França, né, ultramar. Aqui é Guadeloupe. Essa foto do lado esquerdo que vocês estão vendo é um parque nacional, chama Carbet Falls, e tem essas cachoeiras realmente muito bonitas. É uma floresta até parecida com a nossa floresta atlântica, né, aqui no Brasil, com uma diferença de tipos de animais, enfim, mas muito, muito interessante. Eu fiz esse passeio das cachoeiras, eu fiz com a Seabourn, né, para realmente experimentar o serviço. E foi muito bacana, ônibus em perfeito estado, guias ótimos, muito conhecedores, então tem um cuidado de o fornecedor local ser realmente muito, muito especial. Isso foi uma das coisas que eu adorei ver, que é a biblioteca de Martinica, que é um dos cartões postais de lá, que é lindíssima. Um prédio super bacana. Essa foto de cá é em St. John, Antiga e Barbuda, e aqui St. Thomas. Praias lindíssimas, aquele mar, tudo que a gente espera mesmo de Caribe, né? Água azul, vários tons de azul, transparente, maravilhosa realmente. Essa foto é do dia que eles fazem Carambola Beach, que é um dia de barbecue. Então eles fazem um churrasco na praia, com toda a estrutura. Então eles levam, né, tem uma casa onde tem a cozinha e tudo, e eles fazem toda essa estrutura do churrasco e a estrutura na praia. Então você tem o serviço da Seabourn na praia, você tem os drinks, você tem as toalhas, você tem toda a estrutura especificamente para os clientes da Seabourn. Isso é incrível, é uma operação assim maluca deles, porque eles chegam e aí eles têm um tempo curto para descer tudo do barco, levar até lá e fazer, estruturar o mesmo serviço que eles têm a bordo nessa praia. Então, desde os amenities, que são Molton Brown, essa marca inglesa super sofisticada, desde os amenities da Molton Brown que eles colocam nos banheiros, que são lindos, limpíssimos e tudo. A gastronomia, então você tem um churrasco de lagostas e
vários tipos de salada e etc. O serviço, então o tempo inteiro a tripulação passando, te oferecendo uma bebida, é realmente uma coisa muito especial. Normalmente você tem isso um dia num roteiro de 7 noites, a depender do destino, claro, né? Tem que ser um destino que proporcione isso. No Caribe costuma ser possível. Aí os lobsters enormes, né? Que é esse churrasco. Aqui tem essas fotos que são o famoso caviar in the surf. Então, que eles servem champanhe e caviar na praia para as pessoas. É muito legal porque é uma festa, eles chegam nesse barquinho aqui, eles vão chegando na praia, o chefe, né, o chefe do barco, trazendo caviar, trazendo a champanhe, fazendo, né, eles fazem barulho, e aí tocam uma sirene e tudo, e vira realmente uma farra na praia, super gostoso, todo mundo tomando champanhe, comendo caviar, e ao mesmo tempo tudo acontecendo, né, nessa praia. Eles disponibilizam os esportes aquáticos aqui nessa área, então banana boat, caiaque, stand-up, tudo isso, muito bacana. E outra coisa legal é que em todos os portos em que a gente para, eles criam, onde não é tender, claro, né? Aqui, ou que você tenha um pier, pelo menos. Aqui, por exemplo, a gente estava parado no mar, veio de tender e tinha um pier onde eles criam essa estrutura. Eles levam essa mesa, colocam um suco, refresco, protetor solar, toalhas frescas, né, para quando você voltar, os catálogos da Seabourn, algumas outras revistas, para que você tenha um tempo ali enquanto você aguarda o seu tender, ou se você quiser realmente ficar ali um tempo antes de decidir o que vai fazer, ou esperar um motorista, algo assim. Isso é uma coisa que eles fazem em todos os portos, é realmente incrível. A piscina maravilhosa, com duas hot tubs, né, whirlpools, aqui. Essa área toda, para vocês terem uma ideia, e aqui em cima, é o The Patio, que é aquele restaurante mais informal que eu comentei. A escadaria, o barco é super fácil de andar, não tem aquela coisa de se perder, não saber onde estão as coisas, né? Ele é pequeno, organizado, super fácil. Aí é o restaurante do Thomas Keller, The Grill by Thomas Keller. Antes ele chamava The Restaurant 2, ele era um restaurante de especialidade sem um grande chefe por trás, né? Era super gostoso, mas realmente foi um belo upgrade aí para Seabourn. Fizeram toda a reforma, deixaram ele com essa cara bem americana sofisticada, né? E aí falando um pouquinho do que a Seabourn faz além de Caribe. Eles têm roteiros muito interessantes de expedição. Então, toda a parte de Alasca, Antártica, fiordes, eles fazem um roteiro pelo norte do Brasil e Central America, fazendo a Amazônia, que é realmente uma coisa assim, especial, né, que você não tem companhias de luxo fazendo. Bem interessante. Muitos roteiros de Caribe, Mediterrâneo, norte da Europa, Ásia, bastante coisa interessante também. Agora com os 2 novos barcos, os roteiros eles estão aumentando. Então lembrem de oferecer Seabourn para o cliente de vocês quando eles falarem de um destino. Né? A Seabourn sempre está no melhor período naquele destino. Então isso é fácil, né? Aí tem algumas imagens dos barcos novos, que é o Empor e o Ovation, que são exatamente iguais, né? São irmãos. A cabine, né, você vê que tem uma diferença de decoração, claro, mas ela é bem parecida com a cabine dos outros, né? Dos que já estavam funcionando. Signature Suite, são 80 metros de quarto, 77 de varanda. Então, quase o mesmo tamanho de varanda e quarto, né? Incrível o tamanho, o conforto. O Observation Bar tem uma vista a 270 graus, então espetacular mesmo. O lobby do spa, nos barcos novos, tá?
The Retreat, que é uma área nova para os barcos da Seabourn, que é uma área mais fechada, é mais um ambiente assim, de extensão à piscina, né, mas que ele fica mais isolado. Você pode reservar essas cabanas, né, esses gazebos, para ter de repente um almoço mais privativo, uma área mais tranquila. O pátio bar, né, que é o pátio bar e o The Patio, que é o restaurante. Esse é o The Grill by Thomas Keller nos barcos novos, tá? No Encore e no Ovation. Lá você vai ter uma área externa no Grill by Thomas Keller, então ao fresco, né, como eles dizem, que é com o vento e tudo. E aí uma coisa interessante que são as características dos viajantes, né? Esse assunto é sempre polêmico. Muita gente fala, poxa, mas quem é que viaja na Seabourn? Isso é uma coisa que vem mudando. Jovens, eles procuram cada vez mais companhias assim, de pequeno porte, como a Seabourn. Você tem gente, no geral, muito viajada, muito experiente, né, como viajante, que conhece muitos destinos, que valoriza o serviço, gente que quer novas aventuras e que sabe que a Seabourn tem essa característica de te dar opções, de fazer da sua forma, e te dar opções, sejam mais aventureiras, mais tranquilas, muita história, muito conhecimento, então palestras a bordo, e a coisa de interagir realmente com os outros hóspedes, né? Você acaba conhecendo pessoas muito interessantes, muito viajadas e que contam muitas histórias das suas viagens e da sua vida. Isso tudo é muito legal. E que valorizam realmente bom serviço e reconhecimento. A taxa de repeaters da Seabourn é enorme, né? Os clientes realmente eles já reservam a bordo, é realmente assim, especial. Muita gente fala, mas a Seabourn é muito formal, porque como ela é ultra luxury, é muito formal. Ela não é formal, ela é bem tranquila, é um casual elegant, né? Que o pessoal da própria Seabourn, os diretores de vendas falam. É elegante, mas você não tem aquela formalidade, aquela obrigatoriedade de blazer todo dia, por exemplo, né? Interessante o cliente ter um blazer na mala, de repente na noite formal, se ele não for levar gravata, nem smoking, nem nada, um dia que seja mais frio, algo assim, mas você não tem aquela obrigatoriedade, né? Todo mundo se sente muito acolhido, tanto pela tripulação, né, que realmente é carinhosa, atenciosa, quanto pelos hóspedes que gostam de estar ali e conhecer as pessoas, né? É a coisa da atividade, da opção do que fazer. Muita gente pergunta sobre a questão de crianças. Elas são bem-vindas, tá? Não tem limitação para criança, mas não é uma companhia que tem estrutura, não tem um kids club, não tem nada específico para criança. Então, aquela família que quer viajar com a criança, para passar tempo com a criança, reservar uma suíte maior, ter tempo ali, fazer os passeios juntos, ficar na piscina junto, é muito bacana. Para aquela família que gosta de deixar o filho brincando num kids club, para fazer outra coisa, aí não é o ideal realmente. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Quando vocês venderem Seabourn, recomendem aos seus clientes que eles façam um depósito a bordo, reservando uma próxima viagem. Ele faz um depósito de $500, que é reembolsável. Se ele já escolheu uma saída, a gente recebe uma notificação imediata, passa para a agência parceira. E aí, quando o cliente chega aqui, você já tem o que ele escolheu, como você pode ajudar ele com o restante da viagem, um aéreo, um terrestre combinável, enfim, tudo isso. Então, a Seabourn, e não só a Seabourn, outras companhias de cruzeiros, especialmente os de luxo, elas valorizam o trabalho do agente de viagem e elas dão todo esse suporte. Então, isso vai ser revertido para vocês.
E a garantia de uma, né, o cliente faz uma viagem e você já tem outra venda garantida para o ano que vem, ou mesmo para o mesmo ano. E aí ele tem 5% de desconto na tarifa. Então isso realmente faz diferença. Tá? Aí tem um vídeo que eu gosto muito. Esse vídeo ele está disponível no nosso canal, tá? Se alguém não conseguir ver, ou enfim, às vezes pode dar alguma questão aí com a internet, com velocidade de internet, a gente disponibiliza isso para vocês. Mas ele conta um pouco do espírito da Cibor, né? Das possibilidades aí de atividades e etc. Vamos lá, eu estou vendo aqui várias perguntas. Pedir um segundo para vocês, para conseguir ler algumas aqui. Tem uma pergunta de proporção, tripulação, hóspedes, né? Então, é 1,3 para 1. Tá? Então, é quase 1 para 1, realmente. E essa taxa 1,3 para 1 é considerando o barco cheio, né? Com todas as cabines ocupadas em duplo. Né? Então, a chance de realmente, na prática, estar 1 para 1 é perfeito. Ó, realmente eu vi aqui algumas pessoas aqui não conseguiram ver o vídeo, mas eu reenvio para todos vocês, tá? Então, a gente manda para todos vocês. Vinícius já disponibilizou aqui no bate-papo, mas eu vou mandar para vocês também. Vamos lá. Tem uma pergunta sobre crianças e adolescentes, então, repetindo, é possível, sim, levar crianças e adolescentes, mas não tem atividades específicas para eles, tá? Então, não tem um Kids Club, não tem uma área de jogos, não tem nada disso. É realmente curtir o barco. Como tem essa coisa de uma certa proximidade com o mar, o dia da Marina Retrate, normalmente crianças e adolescentes gostam muito, o dia da praia, mas você não tem, assim, atividades de fato. Vamos lá. Então, a pessoa me perguntando o custo do meu passeio da cachoeira, Marco. Foi $69. Um passeio de 5 horas, em que a gente saiu num ônibus, a gente visitou uma destilaria de rum, e depois seguiu para essa caminhada, era uma caminhada no Parque Nacional, chegando nessa área da cachoeira, né? E aí voltando num ônibus super confortável, com a guia dando muitas informações. Foi realmente muito, muito bacana. Tem uma pergunta sobre o desconto para os clientes que fecham a bordo. Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente isso, que eu acho que vale a pena. Então, a gente vende para um cliente uma viagem para o Caribe, por exemplo. Aí ele vai. Quando ele está lá, ele fala, poxa, eu ainda não fechei minha viagem do meio do ano, quero ir para a Europa, e aqui eles dão um desconto de 5%, tá? O desconto é 5%, se eu já fechar antes, eu gostei tanto desse barco, deixa eu ver aqui se dá certo. Aí ele olha e ele faz essa reserva para uma viagem, por exemplo, em agosto, aí ele já reserva, ele faz um depósito de $500, ou mesmo ele paga o valor total para garantir, e a gente vai receber uma confirmação
Isso sempre é linkado à agência original, né? Então, o cliente fez a reserva do roteiro que ele está fazendo com a sua agência, essa reserva que ele faz a bordo, ela é transferida automaticamente para vocês. Tá? E aí ele garante o desconto de 5%, né? Fazendo esse depósito de $500 que vale super a pena. A tripulação, isso é interessante. Língua oficial. A língua oficial é o inglês. A tripulação é do mundo todo e falam muitas línguas. Então, assim, sempre tem gente falando espanhol, falando mesmo português, mais português de Portugal, mas brasileiros trabalhando a bordo também. Diversas línguas, alemão, francês, é bem variado. Agora, a gente não tem como garantir que o cliente vai ter gente falando português e que as coisas serão oferecidas em português, né? Sempre vai ter alguém disponível ali para ajudar. Se eles percebem que a pessoa não fala inglês, tem alguém aqui no salão que atende, você acaba sendo atendido pela pessoa que fala a sua língua, que vai conseguir te ajudar, né, com isso. Mas a língua oficial é inglês, os jornaizinhos diários são em inglês. Tem uma pergunta sobre a média dos passeios, de valor dos passeios. É difícil falar de média porque eles variam bastante de acordo com o tipo de passeio, de acordo com o destino também. Então, tem passeios que vão custar bem caro porque eles vão incluir, por exemplo, um hidroavião no Alasca para sobrevoar uma geleira, ou na Antártica. Eu acho que, assim, chutaria em torno de $100 a média, porque você vai ter coisas bem mais baratas, né? 50, 60, 70, $80, mas você também vai ter os passeios de 150, 160, 180, também tem uma quantidade. Mas é muito razoável, sabe? Quando você vê que ele custa um pouco mais caro, você vê que tem um motivo. Ou é um lugar de difícil acesso, ou tem alguma coisa necessária ali que é mais difícil realmente acessar, e por isso, né, ele vai custar mais caro. Então, assim, é bem razoável o preço das excursões, não é aquela coisa, nossa, mas não dá para fazer nada porque custa caríssimo, né? Então, aí tem uma pergunta sobre onde estão os barcos. Eles se dividem, os 5, não existe uma regularidade de este barco está sempre neste lugar. Tem uma tendência, né? Então, por exemplo, o Quest costuma fazer Antártica e aí ele faz América do Sul e Caribe. Os 2 novos, eles vão fazer Ásia e vão fazer Europa. Mas não existe uma regularidade, sabe? Esse barco sempre estará nessa região. Não, eles fazem, como eles fazem o mundo todo com 5 barcos, né? Eles realmente vão trocando e vão mudando essa dinâmica, né? A localização e tudo. Uma coisa interessante, gente, de contar para vocês é que durante a Copa os jogos serão transmitidos a bordo. Então, para o cliente que quer viajar, mas tem medo de perder os jogos, vai ter os jogos a bordo nos barcos. Então, isso vai ser super legal. Uma pergunta super interessante, sempre uma coisa que vocês escutam muito aí da nossa equipe, que é seguro viagem. O seguro não está incluído, tá? É sempre pago à parte. Existe um seguro de cancelamento da Seaborn, o Seaborn Shield, que vai fazer com que o cliente, caso ele precise cancelar, ele fique com aquilo de crédito e não perca dinheiro se ele tiver alguma, né, tiver que cancelar de fato a viagem. Além disso, a gente sugere uma assistência de viagem que vai cobrir tanto a parte de saúde, né, de fato,
quanto um cancelamento. Então, a nossa equipe sempre tem oferece junto, né, com a sua confirmação, você vai ter a informação sobre o seguro, valores de cobrança, e tem para a Seaborn também tem o Seaborn Shield, que é o seguro de cancelamento deles, mas que não é para reembolso, tá? É para crédito. Então, aquele cliente que sabe que vai viajar de Seaborn de novo, vale super a pena fazer o Seaborn Shield, ficar tranquilo sabendo que ele não vai perder dinheiro nem nada. A gente já está no limite do nosso horário. Espero que tenha conseguido esclarecer as dúvidas. Foi uma viagem muito especial, um serviço realmente assim, impecável. Fiquei muito feliz com a oportunidade. A companhia é realmente ultra luxo, surpreendente, super confortável. Assim, especial de fato, viajar com a Seaborn. Então, ofereçam para os seus clientes de olhos fechados, que é garantia dele voltar satisfeito, feliz. Tá? Eu, Manuela, toda a equipe comercial, Liz, Timene e a nossa equipe de reservas, que vocês estão acostumados a falar, né? Aline, Juliana, Diana, Raquel, Fabiana, a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem, tirar dúvidas. Quem tiver mais perguntas, pode mandar tanto aqui quanto no meu e-mail, enfim, a gente está à disposição para ajudar vocês. Dividam esse treinamento com as equipes de vocês. Se quiserem treinamento para a equipe toda, por favor, entrem em contato com a gente vai ter o maior prazer em ir até vocês, dar treinamento sobre a Seaborn, sobre as companhias, dar todo o suporte aí na venda para a gente vender muitos cruzeiros, ter muitos clientes felizes e satisfeitos. Então, muito obrigada pela presença e logo nos vemos novamente aqui. Até breve.